Olá, que bom nós estarmos aqui com vocês, reunidos neste momento fraterno do nosso trabalho, deste convite fraterno que nós fazemos toda semana com vocês, não é? Nós estamos sempre neste horário e sempre nós trazemos uma conversa, né, para nós nos reunirmos neste momento e compartilhar. É uma conversa entre amigos, com convidados, com o público que está aí do outro lado também, já nos acompanhando, dando o seu olá, o seu boa tarde. É muito bom. É o que acontece quando nós estamos fisicamente. As pessoas vão chegando, vão se aproximando, vão se cumprimentando, e aí depois cada um senta no seu lugarzinho e aguarda o momento de iniciar o Evangelho. E isso faz parte dessa rotina também virtual. A nossa sala sempre preparada. O tema de hoje, né, nesse convite que nós pensamos, foi sobre o bom samaritano na nova geração. Por que será, né, nos tempos atuais, associar o bom samaritano na nova geração? Porque nós podemos também associar na nossa família, né? Pela diversidade neste pequeno ambiente em que cada um pensa de forma diferente, que às vezes não segue a mesma crença que os pais, mas que também segue o seu caminho, a sua liberdade, na maneira de se vestir, na maneira de se alimentar. Olha quanta diversidade. E por que associar o bom samaritano? Porque pelos estudos, né, pela Bíblia, ele foi diferente, né? Foi um povo diferente. E mesmo sendo diferente, eles mostraram o seu lado bom, a sua caridade, que são pessoas do bem, o ser humano. Então, nós vamos conversar sobre este aspecto no contexto do Evangelho. Sejam bem-vindos a este momento. Sejam bem-vindos, e nós vamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse boa tarde a todos, porque o tema de hoje foi sugerido pela nossa convidada Heloísa Pires, falarmos sobre o bom samaritano. Disse ela, já que esse ideal de programa veio com a Maria Compre, nosso encontro em 92, que hoje é a realização do nosso sonho, né? Porque nós fizemos um programa já com a Heloísa, com Maria Xavier e com a Irvênia, companheiras da Maria Compre em 92 lá na Espanha. Fizemos em conjunto e agora estamos fazendo individual, cada uma. E aí a Heloísa falou, falemos do bom samaritano, falemos de Maria Antoniette Compre, falemos do bom samaritano, aquele do homem de hoje. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, São Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, dando continuidade, diz, então o doutor da lei, se levantando, disse-lhe, mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, o que está escrito na lei, que ledes nela? Ele respondeu, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse, respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Aí disse um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, tendo visto, foi tocado por compaixão por ele. Aproximou-se, derramou óleo e vinho em suas feridas e enfaixou. Tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo, tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhes disse Jesus, e fazei o mesmo. Lucas
São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Que essa mensagem do Evangelho, falando do bom samaritano, possa nos intuir para que esse encontro fraterno dessa tarde seja de muita luz, de muita espiritualidade e que a paz esteja reinando nos lares. Nós gostaríamos de pedir para vocês um tempinho para homenagear essa querida convidada com o seu pai. Nós achamos um vídeo, são alguns minutos, convidamos vocês a assistirem. Aguarde um momentinho. Homem de múltiplos talentos, José Herculano Pires destacou-se no jornalismo, na filosofia, na literatura, na pedagogia e principalmente na seara espírita. Conhecido na Terra como a maior inteligência espírita contemporânea, Herculano também foi considerado pela espiritualidade um dos grandes defensores do pensamento espírita. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, há questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Sua leal tradução e interpretação das obras kardecianas contribuíram para a divulgação e para o fortalecimento da doutrina no Brasil, conquistando ainda o respeito de cientistas e de militantes de outras correntes filosóficas. A vocação literária de Herculano foi revelada ainda na infância, quando aos 9 anos de idade compôs seu primeiro soneto. Apaixonado pelas letras, Herculano dedicou-se a elas na vida adulta, colaborando em jornais diários de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dirigiu por 6 anos o Diário Paulista e foi eleito presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, o jovem acadêmico destacou-se por sua linha de pensamento forte, racional, tornando-se referência entre seus pares. Também foi reconhecido por sua contribuição na psicologia e na parapsicologia, mas foi na defesa da doutrina dos espíritos, cuja obra conheceu aos 22 anos de idade, que desempenhou seu papel mais relevante. Autor de 80 livros, lutou para demonstrar a consistência do pensamento espírita e valorizar os aspectos crítico e investigativo originalmente propostos por Allan Kardec. Defensor da pureza doutrinária, dedicou sua existência à preservação do espiritismo, recebendo mais tarde o título de Apóstolo de Kardec. Na vida pessoal, Herculano construiu um lar cristão. Ao lado de Maria Virgínia, formou uma família de 4 filhos: Helena, Heloísa, Herculano e Helenilda. Em 65 anos de existência, deixou um legado de amor, tornando-se único na sua multiplicidade. Sua cultura humanista contribuiu com o progresso social. Já sua crença na imortalidade do espírito ajudou a libertar o ser humano do medo do futuro. É exatamente por isso que a expressão de Emmanuel lhe cai tão bem. Herculano Pires será sempre o metro que melhor mediu Kardec. Está aí a homenagem que nós fizemos à querida Heloísa, o grande escritor, né, que nos acompanhou e passou o seu conhecimento para nós. Então, nós resolvemos fazer essa pequena homenagem. Vamos aos cumprimentos dos nossos amigos. E a Heloísa, vou deixá-la por último, que aí você já cumprimenta e já inicia a sua conversação, querida. Cris, Manuel, Elza, sejam bem-vindos também. Muito obrigada, Josi, que alegria estar aqui. Já vi que hoje as reflexões nos trarão grandes emoções. É uma honra poder dividir a sala com um personagem tão importante para o nosso espiritismo. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente promover aqui um evangelho daqueles, como a Josi costuma falar, recebendo amigos em casa.
Que Deus nos abençoe a todos. Elza, querida. Josi, minha gratidão por mais esse momento super esperado. É sempre uma alegria estar com todos vocês e com a nossa convidada especial hoje, Heloísa, que é sempre uma alegria dividir uma sala com ela. Aprendo muito. Estou gratificada a Deus em nessa oportunidade de estarmos juntos com todos os nossos irmãos e irmãs das famílias que estão nos assistindo. A gente sempre aprende um pouco mais nesse tempo. Minha gratidão. Buenas tardes a todos. Hoy será un día interesante porque para hablar de un buen samaritano tendremos la oportunidad de usar un ejemplo que estuvo muy cerca de Eloísa, que le dio la oportunidad de estar aquí entre nosotros y del cual nos podemos basar para toda la conferencia de hoy. Entonces espero que sea una tarde agradable, que Herculano y Eloísa estén presentes los dos con nosotros y que podamos aprender un poco más lo que tiene que ser el verdadero espírita y el verdadero ser humano. Boa tarde a todos, nessa alegria imensa. Amo esse espírito que foi meu pai e que também meu autor preferido, mas já vou explicando. Eu não se herdo, o espiritismo explica, eu sou uma aluna. Muito feliz de ter tido também esse professor, Jesus Kardec, meu pai, Leon Denis, tantos mestres, mas estamos na Terra para aprender a arte de bem viver, a arte de suportar dificuldades com tranquilidade, a arte de ser feliz. Obrigada. Obrigada ao casal, adorei ver meu pai. Saudades, mais alegria, porque ele foi um vitorioso e continua sendo. Que bom, Heloísa, esse entusiasmo teu. Ontem a gente conversou um pouquinho com ela, e ela nessa alegria, nesse entusiasmo, que é importante, não é? Porque a gente fala que as nossas emoções não envelhecem. O que modifica é o nosso corpo físico, mas as emoções não. Elas até melhoram, não é? Principalmente quando vem com sabedoria, com cautelas, né? Que vem com uma bagagem, com uma experiência, as emoções são ainda mais belas. E é uma alegria. É interessante, Heloísa, que quando eu fui ler, né, sobre Bom Samaritano e refletir com tudo isso, a gente percebe que a gente faz caridade para pessoas que realmente nós não conhecemos, né? De vez em quando a gente ajuda. E aí acontece que a gente ajuda o estranho. E aí o que nos leva a refletir é que se tem uma maior probabilidade de que quando nós somos bons samaritanos dentro de um ambiente familiar, nós teremos uma sociedade mais fraterna. E aí outra coisa que eu refleti, não sei o que vocês vão achar, mas é assim, que se somos bons samaritanos dentro de um ambiente familiar, uma sociedade mais fraterna, teremos irmãos mais felizes, mais resolvidos, sabendo o que é da vida. E aí vai conquistando as suas coisas, tanto materiais quanto espirituais. E aí eu cheguei na conclusão que teremos uma sociedade mais fraterna, não é? Mesmo porque aqueles que não acompanharem o crescimento, não por castigo, mas para não serem humilhados, para não se sentirem mal, no mundo sem violência, de paz e de amor, renascerá em mundos em desenvolvimento. O método pedagógico é infalível e incrível. Gratidão a Deus. Luísa, você disse que seu pai, ali no vídeo fala 80 livros, mas que nós temos aí 100 livros de José Herculano Pires, e ele falou muito da pedagogia e da educação, algo tão necessário. A Maria Cumpre e o nosso querido Divaldo, que esse programa existe, né, pelo histórico da Maria Cumpre e também pela união nossa a esses irmãos, o Manuel, né, da Espanha, e a Cris e a Elza. Todos nós nos encontramos através também da Mansão do Caminho,
desse outro samaritano exuberante, eu diria. Né? Fico até emocionado de falar da obra também de Divaldo Pereira Franco, que ele diz nos vídeos dele que ele lê o Livro dos Espíritos todos os dias, e só quem conhece de perto a Mansão do Caminho, conhece o trabalho que ele fez durante, né, estou aqui com o livro, depois, se der, eu leio um pedaço, Nas Pegadas do Nazareno, de Miguel Jesus Sardano, ele falando com o Divaldo em 1987, aqui registrou, falando qual a visão que o Divaldo tinha, né, nesse trabalhador incessante, que eu acredito que vai passar essa encarnação e algumas outras, Heloísa, para a gente conseguir ler os livros do José Herculano Pires, de Divaldo Pereira Franco e do querido Chico Xavier, que a obra é muito imensa, né? E aí Divaldo fala que a grande missão não é que o Espiritismo vai salvar, o que vai salvar é a conduta, a transformação moral do homem e essa condição que fala no final do vídeo do José Herculano Pires, que ele diz que nós aprendemos a não ter medo do futuro. Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, né? A luz do Espiritismo, que, aliás, vem através do século, como explica Leon Denis no livro Depois da Morte, é a mesma doutrina que ficava escondido entre os egípcios, escondiam, só permitiam que alguns iniciados conhecessem a verdadeira doutrina. O povo recebia histórias fantasiosas e adorava, mas essa doutrina vem através dos séculos. Jesus arromba a janela e apresenta a verdade a todos. Não compreendemos Jesus, porque nossos olhos não estavam, como diz Platão, na alegoria da caverna, acostumados com a verdade. E até hoje temos dificuldade em aprendê-la em sua integridade, e ela se expressa exatamente na prática do bem, no respeito ao próximo, no perdoar 70 vezes 7, tem que começar na família, que a família é a base da sociedade. Então não tem essa, não gosto de fulano, não gosto. Tem que gostar civilizadamente de todo mundo. Ou aprendemos, ou vamos novamente repetir de ano, em planetas com mais dificuldade. É racional, é libertadora, é tranquilizadora. Não tememos a vida, não tememos a morte. Estamos para aprender. A morte não existe, é uma ilusão, apenas um ciclo de vida. Agora, ninguém quer desencarnar, nem o Chico Xavier, o querido Chico. Meu pai também brincava que não queria ir, falando sério, porque o instinto de conservação e o respeito à vida faz com que nos sintamos bem, nos adaptemos a facilidades e dificuldades deste planeta que Leibniz já dizia. É o melhor dos mundos possíveis para as nossas condições. E nessa reflexão que colocou a filosofia já, né, nesse comentário, eu convido a Cris e os nossos amigos a conversarem com a Heloísa neste momento também. Oh, meu Deus, entrou aqui algum problema, mas eu estou ouvindo. Alô? Oi, Heloísa, nós também estamos te ouvindo, só a sua imagem que ficou um pouco congelada. Depois, quando alguém falar, eu arrumo, eu vou ter que desligar e entrar de novo. Às vezes ele se arruma sozinho, vamos ver. Mas voltando a parábola que a gente está comentando sobre o samaritano, enquanto o Luiz lia, eu trazendo para o dia atual, que é a proposta da Heloísa para a gente, vamos pensar sobre o samaritano nos nossos dias, eu fiquei imaginando que Jesus estava mostrando ali para a gente que essa história de categorizar, de rotular, de colocar grupos, né, em compartimentos específicos, separando uns dos outros, e muitas vezes os próprios grupos se vendo como inimigos, um tentando combater o outro, um tentando provar ao outro que tem mais razão, cada um querendo defender que é o dono da verdade. E Jesus me parece que vem questionar esses rótulos, né?
bagunçando essas caixinhas, no sentido de que aquilo que se acreditava que era a caixinha que estava mais próxima de Deus, como foram os sacerdotes, né, os escribas, Jesus vem e mostra que não necessariamente. Não é porque você pertence a um determinado grupo, se rotula como um determinado grupo, que isso te garante qualquer coisa. É o que a Josi falou, menos importante é a gente saber, não é pelo... A gente não vai... o Espiritismo não veio porque ele é a salvação. Ele é a nossa salvação, a nossa possibilidade. Mas como é que a gente vai mudar o mundo? A gente só vai mudar o mundo mudando a nós mesmos e não nos rotulando. Não basta pertencermos a uma caixa ou a outra caixa. Então, quando Jesus vem e brinca com isso, dizendo aquilo que vocês acham que são, na verdade pode não ser, porque o que adianta se pôr um rótulo se na hora da prática do amor isso não acontece? E tanto faz você não ter nenhum rótulo, ou você inclusive carregar um rótulo de que para a sociedade atual é um rótulo que é mal visto, contanto que os seus frutos sejam bons, contanto que sua obra seja boa. Então, reconhece-se a árvore, não pelo seu nome, né, mas nem pela caixinha na qual ela está depositada, mas pelos frutos que ela gera. Então, hoje, como que seria esse bom samaritano? Seria aquele que não olha para que time eu torço, para que qual partido político com qual partido político eu me identifico, com qual linha de esquerda, direita, centro, acima, embaixo, para frente, para trás, liberal, não liberal. Tanto faz tudo isso. Tanto faz time, tanto faz religião, que a nossa proposta aqui é a gente estar além da religião, a gente falar em espiritualidade, conexão com Deus, em evangelho, em ensinos cristãos, que nada mais são do que uma proposta pedagógica para nos ensinar o amor. Então, Jesus veio, né, também nessa parábola nos convidar a tomar consciência de que não adianta nada essa história de caixinha, de rótulo, de categoria, da gente se ver como vamos ver quem tem razão, e dentro do Espiritismo, infelizmente, tem acontecido isso, da gente ficar se cutucando ou criando categorias, né? Muita atenção para a gente não transformar o nosso ambiente espírita, onde que deveria ser uma única família, e de repente a gente começar por hierarquia. Tenho visto que a gente está olhando muito para currículo, nós estamos nos importando. Outro dia eu fiquei pensando, né? Eu tenho vontade de falar assim quando alguém me pergunta, me passa seu currículo para eu poder te anunciar? Eu estou no ambiente espírita, o currículo que interessa é assim, eu sou espírita. É isso, eu sou espírita. Eu não sou mais espírita porque eu sou de um ou de outro especialidade, ou se porque na faculdade eu estudei XYZ, ou se eu tenho títulos, tanto faz. O que interessa é que tipo de espírita eu sou. Desde quando? Como que é que eu sou espírita? O que é ser espírita na minha vida? Quanto que o espiritismo me internaliza, quanto que eu vivo pelo espiritismo, é isso que interessa. Então nós estamos, é muito tentador para a nossa sociedade atual a gente mergulhar em caixas, em compartimentos, e a gente esquecer o que mais importa, que é o que Jesus veio mostrar. Nossas obras, nosso amor, a caridade, a fraternidade. Isso é que precisa acontecer. Menos importância para os rótulos, para os cargos, para as hierarquias. Mais importante é o que nós temos feito. E vocês estão citando grandes personagens, né? O próprio Divaldo, que você também já falou, Josi. O Divaldo é uma pessoa que é uma árvore, que ela dá conta de um bairro, de uma cidade, é uma árvore gigantesca. Ela tem um tronco enorme, ela tem raízes profundas, né? Então, é esse exemplo. O próprio Herculano Pires, a quantidade de bem que ele fez, as atividades úteis que ele deixou, é isso que importa. Agora, a categoria, a hierarquia, o título. Então, vamos tomar mais atenção, que isso pode nos pegar, como pegou o tal do sacerdote, do sumo sacerdote, e daqueles que se diziam os doutores da lei, e Jesus mostra que não adianta nada tudo isso, se a gente não vivenciar a mensagem que a gente pratica. É muito legal isso, Cris, porque nós estamos aqui falando de uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, e toda a cidade do interior, Amparo, a cidade que a Cris está, é um pouco maior,
mas sempre pergunta: de que família você é? Então, esse costume arcaico ainda está nas pessoas, né? É a Elza cultural, do Paraná, né? É cultural. De que família você é? E o que importa é o que nós somos. E o Divaldo é um cidadão do mundo. Para quem viu as lives que ele fez pelo mundo, a árvore dele, ela abrangeu o mundo, assim como Herculano Pires, né? Com essas diversas traduções. E a Cris, acho que tinha lido esse livro aqui, quando ela foi na fala dela. Aqui o Miguel Jesus Sardano pergunta para o Divaldo, em 87. Divaldo diz: como é que ele se via depois de 40 anos? Hoje tem 70, né? Esse livro, né? Que esse livro 87, já praticamente 70. Divaldo diz: o tempo ensejou-me uma visão cósmica do espiritismo, que a humanidade não necessita de novos ismos, necessita sim de renovação interior, de autorrealização, de compreensão da vida, de mais amor e respeito à criatura. Onde a sua irmã está em qualquer situação, e diz a experiência que ele teve: o essencial é a transformação moral do indivíduo, e não a que movimento ele está vinculado. Todo movimento idealista superior é bom, quando logra transformar o indivíduo. Eu constatei, viajando tanto, que o homem é o mesmo em qualquer parte da Terra. Então, olha que interessante, né? Eu acho que isso é que inspirou o Divaldo a fazer o movimento Você e a Paz, né? O bom samaritano em qualquer local que ele esteja, e destacando as pessoas do bem. Quando ele faz esse movimento Você e a Paz, ele mostra os samaritanos espalhados pelo mundo e pelas cidades do Brasil e do mundo. E o que eles estão fazendo? Pois é, e é isso mesmo também. O bom samaritano de referências que nós temos hoje e o bom samaritano do dia a dia, não é? Isso também é uma coisa que a gente pode conversar. O que nós podemos fazer? Ah, mas eu não consigo fazer tudo isso, eu não sei escrever livros. Mas o bom samaritano, ele age no dia a dia. Então, eu vou passar agora para os meus amigos, Manuel e Elza. Eu voltei, vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo vocês. Ótimo, estamos. Então tá bom. Yo concordo con lo que está diciendo Chris y estoy de acuerdo, porque el espírita o el espiritismo es una herramienta, al igual que el evangelio, y tenemos que aprender a utilizarlo. El espiritismo se está separando por culpa de los títulos terrestres. Tenemos sociedad espírita médica, sociedad de abogados, sociedad médica, sociedad de filósofos. Eso no es posible. El espiritista se tiene que presentar como el árbol, por sus frutos, como dice ella, no por su nombre, no por lo que ha estudiado. Una persona que no ha tenido oportunidad de estudiar, que puede tener un buen corazón. Nos aquí en España, a Herculano Pires no lo conocemos como filósofo, ni lo conocemos como su labor de periodista. Lo conocemos como traductor, como escritor, por sus obras. A Vivaldo también. Muchas personas no conocen lo que estuvo trabajando, lo que estuvo haciendo, conocen sus obras. Chico Xavier. Todas estas personas son verdaderos árboles. Cada uno da un fruto. Y todos los árboles sirven para algo. El que no da frutos da sombra. El que no da cualquier otra cosa. Y eso es lo que tenemos que aprender. Que si no nos unimos, como nos dice Joana en un fast de varas, nos vamos separando. Entonces tenemos que aprender a que el espiritismo sea unión, que estemos todos juntos, sin importar los títulos, que importen las obras y el corazón. Hay dos palabras muy importantes que nos dice la parábola del buen samaritano. Nos fala primero de compasión y después nos fala de misericordia. Son dos preceptos que tenemos que adoptar en nuestra vida a la hora de ver a los demás y a la hora de vernos a nosotros. Tenemos que vernos con compasión, tenemos que ser misericordiosos para con los demás y tenemos que aprender a no juzgar. Si juzgamos a alguien por sus títulos y no lo juzgamos por sus obras, nos estamos equivocando. Entonces, una buena persona no puede ser durante su existencia juzgada por sus títulos. Es aquel que trabaja por los demás, que trabaja por la paz,
El movimiento, por ejemplo, como dice Luis, de Vocé y la Paz, de Divaldo Pereira Franco, elogia y congratula a las personas que no son espíritas, que están haciendo labores de buen samaritano en todas las ciudades donde se celebra el movimiento Vocé y la Paz. Eso nos tiene que enseñar que no importa la religión, que no importa el nombre, que no importa la etiqueta que llevamos, el título, que lo que importa son las acciones. A la hora de desencarnar no nos preguntarán cómo ejerció a su profesión. Nos preguntarán qué estuvo usted haciendo en pro del bien y en pro de los demás. Entonces es importante que aprendamos a saber trabajar para nosotros y para el conjunto de la sociedad desde el corazón. Quem deve falar agora? Chegou minha vez, não? Chegou? Então vamos falar sobre o bom samaritano na geração atual. Todos viemos preparados para a vitória, os jovens também. Mas chegam na Terra, pensam que chegaram na festa do mundo. Esquecem tudo que ouviram no mundo espiritual, os cursos que os preparavam, e chegam aqui uma sociedade turbulenta e meio doente agora, nessa fase de transição para um mundo melhor. Cabe aos pais a tarefa importante, aos pais, aos tios, aos educadores, evangelizadores, cuidar das nossas crianças, porque a sociedade, alguns estão tentando a erotização da infância. Isso é um crime terrível. Mas nós temos em nossas mãos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que encantaram Gandhi. Como ele diz, ele não se dizia cristão, porque os cristãos não seguem Jesus, mas ele seguia as bem-aventuranças de Jesus e aconselhava nem pensamento violento, vencer pela paz, e libertou a Índia. E nós temos que auxiliar nossos jovens, nossas crianças, a se libertarem dessa ideia terrível de que temos uma só vida, de que vale qualquer coisa para ser feliz. Temos que fazer com que a luz que existe em cada um deles brilhe, porque todos somos preparados para a vitória, diz o livro dos Espíritos. E na parábola do bom samaritano, como já foi bem dito hoje, não existe privilegiado, não existe doutor da lei, existe só a prática do bem. Mas como vamos ensinar a prática do bem? Através do nosso exemplo, educando através das nossas emissões mentais, porque sabemos, e a metapsíquica confirma, e a parapsicologia confirma, e hoje a ciência, na voz do Dr. Roberto Calil e do Dr. Álvaro Avezum, confirmam, é necessário desenvolver a espiritualidade, como já dizia também Jung. Não podemos ficar fechados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, dando um mau exemplo aos jovens. Eles precisam se desligar dessa sociedade consumista, doente, indutora a atos inadequados, nos quais já nos manifestamos no passado. Esse movimento de evangelização é sumamente importante. É uma luz que se acende também no planeta Terra e que devemos manter. Em todos os instantes da nossa vida, estamos nos comportando. Jesus, se pensarde, já construísse. Se pensarde numa mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Então, temos que pensar na luz, no bem, deixar, como diz o Evangelho, o nosso coração se encher de piedade. E temos que, sempre possível, eu ando muito de táxi, conversar com os taxistas, encontro evangélicos, encontro espíritas, encontro aqueles que seguem Umbanda ou Candomblé, mas temos um ponto comum, o desejo do bem na Terra. E esse ponto vai nos unir, e quando os bons se unirem e ousarem no bem, o mal se afastará do planeta. A corrupção, a violência, a desorganização, as dores várias. Essa é a nossa tarefa, não sofrer, pagar dívidas,
Pelo amor de Deus, Deus é o pai da parábola do filho pródigo. É amar ao próximo como a si mesmo. É respeitar ao próximo. E nós devemos exemplificar com o nosso esforço paciência, tolerância, amor, compreensão. É hora de aprender. Ai, Luísa, que lindo. E você me tocou num assunto que eu gosto muito de colocar, que nós entenderemos o Evangelho quando nós mudarmos na nossa vida pelas coisas que nós fazemos, porque cada um tem uma rotina diferente, não é? O Manuel falou do irmão Divaldo, que ele tem a sua rotina como divulgador da doutrina, mas ele também tem a sua rotina pessoal, na sua casa, no seu lar. Então, nós somos pessoas no dia a dia tentando cumprir o nosso melhor. E o bom samaritano, ele é isso, né? Ele se cuida, é uma pessoa caridosa, né? Foi falado sobre isso, ter um bom coração. E nós podemos exercer isso conosco, primeiramente, né? Ao acordar, agradecer pela vida, organizar a nossa agenda. Hoje, o que eu tenho para fazer? Ah, eu tenho que cuidar disso, disso. Que bom, agradeça, porque é o que nós temos para hoje. E as coisas vão acontecendo. Você deu o exemplo, né, de quando pega um táxi e vai para realizar suas coisas. Nós podemos ser bons samaritanos dentro de um supermercado, não é? Às vezes a gente vai, encontra uma mãe que desabafa com você e conta que o filho, com 8 anos de idade, está com síndrome do pânico. E aí, o que você fala, não é? Então, eu acho que o bom samaritano está no dia a dia também. É a nova geração. Como vai conversar, conduzir a conversa, esse bom samaritano se moderniza diante de tanta informação. É verdade, os profissionais da saúde, nessa hora de pandemia, deram um exemplo de abnegação, de amor. Aqui no condomínio tem uma moça enfermeira. Eu falei para ela, você tem medo? Ela, eu não penso nisso, eu vejo tanto sofrimento, tanta dor, eu quero ajudar. E ela chegava, ia primeiro tomar o banho ali na entrada, não era o banheiro dela, para depois conversar, para depois... Então, são exemplos maravilhosos. Tem um moço que eu vejo na televisão, ele me comove. É espírita, quem importa se não o for, pergunta o Evangelho. Edu Lira, ele nasceu numa favela, pai drogado, mãe faxineira. O pai vivia preso. Ele e a mãe iam visitar o pai. A mãe nunca falou mal do pai, porque a mulher, o cônjuge que tenta destruir o outro, destrói a criança. O pai se tornou, acho que evangélico, largou as drogas agora, que Edu já está casado com filhos. E ele trabalha, criou um empresário, fez amizade, gerando falcões, transformando os colegas dele. Ele era favelado, ele gosta do termo favela. A maioria morreu com a polícia ou com os traficantes. Então, ele criou esse instituto que dá todo o apoio odontológico, médico, nas escolas, nos cursinhos, e ele disse que o sonho dele é acabar com as favelas no Brasil. Ele me comoveu profundamente. É o bom samaritano da atualidade. Não esqueceu o que foi combinado. Tanto quanto nós temos que nos esforçar ao máximo para, como você disse muito bem, em todo local onde estivermos, na porta do banco, outro dia o homem que eu já conheço há 10 anos no Banco do Brasil me brecou. Eu ia ficar brava, eu falei, Luísa, exemplifique. Então eu sorri, falei para ele, o senhor me conhece, mas não tem problema, eu vou orar. Quer orar comigo? Ele ficou estatelado, eu fiz um Pai Nosso em voz alta. Quando eu acabei, ele estava parado. Veio uma senhora japonesa e falou, a senhora não tem chocolate na bolsa? Falei, eu tenho 2 barras que eu fiquei de levar lá embaixo. Ela falou, tira o chocolate. Eu tirei o chocolate e entrei. Falei, ai Deus, obrigada que eu exemplifiquei que eu estou me esforçando. Não falei para ele, o senhor é o ignorante, o ladrão chega com o revólver, o senhor abre. Não. E na saída eu falei, muito obrigada, o senhor me deu a oportunidade de orar pelo banco e pelo senhor. Mas fiquei 1 mês sem ir lá, meio magoada. Aí depois, agora já vou, esqueço, ele me sorri, eu sorrio e falo, oi, não tenho chocolate hoje. Levei um chocolate para ele. A vida
é uma oportunidade, como diz Roberto Carlos, é preciso saber viver. É preciso, porque nos faz bem, nos ilumina e nos alegra. Ah, como você está fazendo hoje. E vocês estão me alegrando e me ensinando muito. Somos todos alunos nesse querido planeta e aprendemos uns com os outros, graças a Deus. É isso aí, a nossa sala é assim mesmo, é aquela roda de amigos que vai chegando um, chegando outro, sente-se aqui, nós estamos falando disso, o que você entende também, não está certo, não tem problema, e a gente vai conversando. Elza, não querida, é bom? Eu estive, quando era mais jovem, com a Sueli Calda-Schuber, num congresso na Bahia, na Casa do Caminho, do Divaldo. Gente, fiquei encantada. É o bom samaritano. Dali saem meninos da rua transformados em advogados, médicos, homens de bens, trabalhadores. A pessoa que consegue fazer isso entendeu e pratica Jesus. E Piaget diz, só compreendemos quando praticamos, porque se a pessoa não sabe direito, não consegue mudar o comportamento. Só aprendemos quando mudamos o comportamento. Divaldo mudou o próprio comportamento e de centenas de filhos ele conseguiu. Que Jesus o abençoe e envolva em luz. É realmente uma maravilha poder estar ouvindo, porque, como diz, a gente está sempre aprendendo a cada momento. A sua cena no banco foi um aprendizado e ensinou também. Porque, às vezes, um julgamento precipitado de uma coisa não leva... Eu também aprendi muito. A prece não podia atender o guardinha que estava querendo mostrar serviço, coitadinho. Mas atingiu a japonesa que veio e me deu a solução para o caso. Agora eu já sei. Ponho numa sacolinha separada e ponho separadinho. Vivendo e aprendendo. E aprendendo melhor os neurônios, o raciocínio. Ai, que beleza! Mas seguramente isso não vai sair da memória dele. Está no compartimento da memória RAM e ele nunca vai se esquecer dessa cena que aconteceu. Isso é muito forte. Tem bastante apelo para a memória se lembrar mais tarde, quando acontecer outra situação com outra pessoa. Ele vai perguntar se a senhora não está com chocolate na bolsa? Provavelmente, se ele também não sabia, não é? Então, eu fico pensando nas boas samaritanas. Porque quando eu vi o título Bom Samaritano da Nova Geração, eu pensei nas quantas novidades nessa modernidade tem que está se falando e que está se pensando como fazer, que é a resiliência, a resignação e a empatia. Seguramente o bom samaritano do Evangelho, que Jesus nos mostrou, que pegou o caído do caminho, sem perguntar quem ele era, o que ele trazia, se ele tinha condições ou não, e fez a ajuda devida na hora certa, e ainda deixou as moedinhas para custear a hospedagem, para que a hospedaria também pudesse atendê-lo, isso é o que a gente tem de melhor. Aí eu fico perguntando, será que a gente tem uma parcelazinha do que aquele bom samaritano fez, o que consta o Evangelho? Será que a gente está sendo bom samaritano para o nosso filho de 11, 12 anos, que está caído no caminho, e a gente está passando ao largo, sem enxergar o nosso filho, sem descer do nosso pedestal, sem descer dos nossos lives, dos nossos títulos, para atender esse pequeno que precisa da nossa atenção? E que a gente está vendo uma necessidade muito grande da espiritualidade na educação. Dos pais poderem falar, se não falar de uma religião X ou Y, fale de Deus, porque de Deus ninguém pode fugir. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a criação está aí e que tem o ser criador, não é? Que serve para todos nós. Logicamente, os que estão sem Deus, estão na materialidade, estão caídos no caminho. Nós precisamos do nosso apoio, preciso que sejamos o samaritano quando o momento acontece perto da gente, não importa quem, quando, como, importa que a gente tenha esse olhar da caridade,
A caridade atravessa os tempos, e a única porta da nossa salvação, da nossa entrada interior, como foi dito aqui, né? Olhei para dentro, olhei para mim e vi o que eu fiz. Olha, Luísa, o que você fez? Olha, Elza, o que você fez? A gente conversa com a gente. Então, muitas vezes somos samaritanos, o bom samaritano ou boa samaritana, de nós mesmos. Daí eu fico pensando na Madame Curie, no Nelson Mandela, 28 anos na prisão, na resiliência, na resignação, a si mesmo ensinando. Fico pensando em Paulo de Tarso, quantas prisões ele enfrentou. E a maior alegria dele, a liberdade dele, é que ele ensinava dentro das prisões. Ele não parava se lastimando. Tudo era lição, tudo era aprendizado e tudo era momento de socorrer os bons samaritanos prisioneiros caídos no caminho, na delinquência, né? No roubo e nos problemas. Então, que possamos realmente refletir. Eu estou amando pensar nisso tudo para a minha própria reflexão dentro da minha própria família. Obrigada pelo título, viu, Luísa? Imagina. E interessante que Jesus escolheu o samaritano porque ele era mal considerado pelos judeus, porque era mais pobre, porque não tinha um templo tão rico, as ofertas eram menores. Então, Jesus deu lições a cada segundo da sua vida, ou seja, ele é mais pobre, ele não estuda tanto, não sabe decorar as leis, mas ele sabe amar. Isso é o mais importante. Jesus, para mim, Espiritismo, modelo de homem ideal, para mim é o espírito mais puro, o melhor, o que atinge mais o nosso coração, porque em cada parábola ele traz várias lições. E nós temos que aprender pelo menos um pouco. Ninguém vai nos julgar no mundo espiritual, diz Herculano, baseado em Kardec, no mistério do ser ante a dor à morte. Mas nós nos julgamos e temos a nossa consciência, que é uma estrela iluminada, diz o Livro dos Espíritos, que Deus coloca com as leis naturais, a lei da moral que é eterna. E Luísa, desculpa. Eu ia mencionar que o Daniel, faz muitos anos, ele criou um tipo de um projeto, Daniel Rossi é meu filho. E todas as vezes que ele encontra alguém na rua, embaixo de um sol, carregando um carrinho pesado, ele para e conversa, dá uma barriga de álcool, dá uma garrafa de água que mantém no carro, e ele fotografa aquelas cenas e coloca no Facebook, você me vê, porque ninguém hoje em dia enxerga os invisíveis. A cleaner do hospital tem o mesmo valor que o médico, porque se ela não limpar, se ela faz uma greve e não tem cleaner limpando, cleaner é a limpadora, né? A faxineira, como é que fica esses germes? Então, o médico cura o doente e a cleaner, a limpadora, limpa os germes. Então, ninguém está acima e nem abaixo. Eu gostei muito quando a Cris falou dos títulos, que é o meu problema quando eu converso com alguém que quer saber dos títulos, não é? Porque se a gente começar a educar, porque não é a pessoa que pede, você vai fazer uma live com a pessoa, ela precisa dos teus títulos, o que você foi. É o público, porque senão hoje em dia também tem um monte de gente fazendo live, e também quer ter audiência, e também quer mostrar o fulano, beltrano, ciclano, mas que a gente comece a educar a nós mesmos. Olha, eu sou aqui para servir. Eu vou ver aquela imagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Estamos aqui para servir. Se eu morro amanhã, a minha consciência está tranquila que eu não estou subindo em pedestal. Eu acho que é isso que é importante, que a gente pensar com o olhar do bom samaritano para dentro de nós mesmos também. Obrigada. É verdade. Muito bom. Foi o que Jesus quis nos passar. Ele escolheu nascer de pais operários, nunca ligou para os bens terrenos, não quis ser rabino, ele podia nascer como ele desejasse, mas ele escolheu a humildade e a simplicidade para falar para nós, acordem, olha o verdadeiro valor, ser bom, amar ao próximo e só fazer ao outro o que desejamos que nos façam. Seguiu isso, pronto. E é interessante que eu vi uma frase assim, né? Será que estamos sendo... A gente fala assim, né? Quem é o meu próximo? Mas será que nós estamos sendo um bom próximo? Não é? O próximo começa na família. Eu tenho uma amiga querida, não suporta a mãe. Eu falei, filha, para com isso.
só pelo fato dela ter te recebido, ela merece amor. E pode não ter mais afinidade, mas uma família não se constrói por acaso, vem dos séculos se construindo. Exige respeito, exige amor, exige pelo menos um amor profissional, respeito. E vamos melhorando em conjunto. E a família espírita, que é linda, mas às vezes também caem uns raios, uns trovões, umas desafinidades, e a pessoa sai do centro, larga o espiritismo. Poupem-me, o espiritismo brilha acima de todos nós, é a verdade. Interessa a cada um de nós caminhar na verdade, começar a segui-la. E na medida em que começamos ainda engatinhando, compreender Jesus de Nazaré, o mundo como que cria novas cores, e cada coisa apresenta seu significado. Eu só tenho dificuldade ainda com os políticos corruptos, mas já oro por eles pensando que talvez no passado, já que me irrita tanto, eu tenha sido uma política corrupta. Então, vamos orar juntos e caminhar para a luz. Não podemos jogar a primeira pedra. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E todos se calaram. Verdade, Luiz. E o mundo muda, né? Mudanças, nada é para sempre, né? E tá vindo aí muitas pessoas boas. E hoje nós temos a oportunidade dos bons samaritanos também da maneira virtual, não é? Nessa fase que nós estamos passando. Quantas mensagens alguém escutou e ajudou, né? A pessoa em casa, passando por um conflito, e ela ouviu aquele depoimento, uma palestra, e ela refletiu, e outro dia ela começou melhor. Então, podemos também ser os bons samaritanos de hoje em dia, dessa tecnologia, né? Com tanto avanço tecnológico, podemos também exercer os bons samaritanos tecnológicos. Eu vou passar para os amigos Cris, Manuel e Elza. Vamos lá, então. Voltando ainda na parábola, porque é uma parábola que a gente pode fazer um grande estudo, né? A gente pode se aprofundar bastante. Eu gostaria de voltar e destacar o fato de que, quando Jesus fala desse estranho que está caído, em nenhum momento Jesus propõe uma reflexão a respeito do porquê ele está caído, no sentido de julgamento, né? A gente pode pensar, mas quem seria esse fulano que está ali caído? Será que, né? Aliás, a gente até cogita na parábola que talvez os que passaram estivessem com medo de atender porque não sabia quem era. Então, Jesus, quando mostra que o bom samaritano atende, ele mostra que menos importante é o caráter, menos importante é o mal que aquela pessoa tenha feito, se é que tenha feito, nada disso importa. É a gente estender a mão para quem está em sofrimento, que foi o que Jesus fez. Quando Jesus passou pelos sofredores do caminho e disse, eu não vim para quem está pronto, para quem já está direcionado, para quem, né, já está com certo nível de evolução. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão desviados, eu vim atrás da única ovelhinha que se perdeu, eu vim para cuidar, eu não vim para dizer quem merece ser cuidado ou não, eu vim para cuidar de quem está precisando de cuidado, independente de quem seja. Então, mesmo quando essas pessoas que se aproximam da gente, e a gente, porque ainda é ser humano, e ainda é imperfeito, é ser humano, tem emoções, é impossível a gente não, como a Heloísa disse, a gente não projetar. E a gente projeta. E quando a gente projeta, é bem isso mesmo. Aquilo que eu acuso, na verdade, é espelho de mim mesma. Eu já sei o que eu andei aprontando aí nas minhas experiências passadas, né? Mas nessa hora, a gente lembra de Jesus. Pouco importa o que eu fiz, pouco importa o que o outro tenha feito. Pouco importa se ele seja corrupto, pouco importa se ele seja desonesto, pouco importa se ele esteja doente do coração a ponto de ter problema com a própria mãe, de não conseguir se colocar numa situação. Todos esses precisam do nosso acolhimento. O que nos cabe? Nos cabe não tentar julgar, entender, explicar, consertar o outro. Aquele que estava no caminho, o bom samaritano não fez uma pergunta para ele. Tanto faz porque você está aí, tanto faz quem é você, tanto faz o que você pensa da vida, tanto faz os sentimentos que você carrega, tanto faz seu caráter.
no momento você precisa da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Por isso que eu comecei dizendo para a gente lembrar na hora que a gente está vivendo e uma ou outra coisa nos incomoda, porque incomoda, ainda mais esse mundo do jeito que está, e a gente fica olhando, a Heloísa falou sobre a educação, e aí eu já fico querendo também falar sobre a educação, sobre as famílias, sobre os pais, mas quando tudo isso, e a Elza também, que trabalha com isso, quando isso nos afligir, vamos lembrar de Jesus. Respira, né? Respira e só acolhe, só atende, só estende a mão. Menos importante é o que ele traz, se ele tem as dores dele, para a gente pode ser um absurdo o que ele está falando, o que ele está fazendo, pode não fazer sentido nenhum, não importa. Isso para a gente nem precisa considerar, a gente só precisa oferecer o que nós temos condição de oferecer. Acho que esse também é um ponto importante que ele traz na parábola, né? Não sei se eu consegui ser clara. Muito bom, muito claro. Gente, eu vou pedir licença que eu combinei uma live, mas não vai ser live, vai ser presencial nas casas André Luiz. Então eu tenho que sair correndo. Obrigada, adorei. Obrigada por meu pai, obrigada. Foi um presente de Jesus. Obrigada, viu? Parabéns Obrigada a todos. pela sua espontaneidade e naturalidade, viu? Obrigada. Muito bonita a sua naturalidade. Aprendi muito, obrigada. Fico muito feliz. Uma boa tarde. Você desliga, obrigada. Querida. Pode deixar, que a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar. Felicidades. Tchau, querida. Beijo. Que bom, a Heloísa, essa espontaneidade também faz parte da vida, né? E falando da Heloísa e falando da Cris, eu lembro da parábola ainda, quando ele chega na hospedaria e ele fala, o que gastar a mais, depois quando eu voltar eu vejo. Então ele não está preocupado o que o homem da hospedaria vai fazer, ou como que o outro vai ser atendido, ele está preocupado em servir, né? Eu vi uma frase esses dias do Dr. Bezerra de Menezes que falava sobre isso, né? Da importância de servir e estar preparado para servir cada vez mais. Eu acho que esse é o ponto essencial que a Heloísa colocou, que o professor Herculano Pires, que Divaldo, que Chico e que nós aprendemos com a parábola de Jesus. Quanto nós estamos preparados para isso? Sempre a gente fica medindo, eu vou dar, mas será que isso, onde que a pessoa vai gastar? Ou o que a pessoa vai fazer? Eu vou ajudar, mas será que a pessoa vai aproveitar isso? A gente não se preocupa em servir, a gente se preocupa no resultado que nós estamos esperando quando nós servimos, né? Será que eu vou fazer e a pessoa vai dar o resultado que eu quero? Mas eu quero o resultado da outra pessoa? É interessante isso, né? Manuel, convido você para conversar conosco agora. Gracias. Voy a hallar que la parábola del buen samaritano fala del hombre bueno, l'homme bon, que es al final lo que tenemos que hacer. Lo que decía Luis era la preocupación del buen samaritano cuando lo deja en la hospedería, porque le cura las heridas y lo deja tranquilo moralmente. El ladrón no tiene que preocuparse por mañana, por si estaré curado. Entonces le cura el cuerpo físico y le cura el alma, porque le da tranquilidad. Eso hallo que es lo que tenemos que hacer los espíritas. En la casa espírita vamos a estudiar la teoría del espiritismo, del hombre bueno, de la caridad, de todo, para luego poner en práctica, pero no solo en el centro espírita, en todas las circunstancias de la vida, con todos aquellos que son nuestros prójimos. Y nuestro prójimo, como estabais diciendo, no es solamente mi familia, no son los compañeros, son todas las personas que pasan cerca de mí en cualquier momento, porque el prójimo puede ser un extraño que solo veo una vez y que necesite algo de mí. El espírita debe tener la predisposición de ayudar y de ser un hombre bueno en todo momento. A gente está falando de... Caiu. Sim, tá ok. A gente está falando do servir, né, da bondade, e é interessante que realmente são práticas, né? Se a gente não colocar como hábito na nossa vida, de pequenas atitudes boas, o carinho que a gente começa conosco em casa, quando a gente sai lá fora,
se alguém ultrapassar no trânsito, a gente já fica com bronca. Então, nós precisamos adotar hábitos bons para poder praticar. Então, cada vez mais, está se falando nisso, né? O ser humano, despertando nós, como seres humanos, para observar o nosso jeito de ser, a nossa maneira, como nós nos comportamos. E aí nós vamos lá na Bíblia, na história da Bíblia, há muitos anos atrás, trazer uma pessoa que serviu de exemplo, numa conversa que Jesus teve com os apóstolos, falando deste exemplo. Esse exemplo tão longínquo, né? E veio trazer nessa modernidade. Para quê? Sinal que a gente não pratica ainda, né? Nós estamos aqui aprendendo como a gente demora, mas não fiquemos também nos culpando. Eu não consigo fazer, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Vamos fazer o que nós conseguimos fazer, um pouco, só olhando para as coisas de uma forma mais bela, com mais bondade e gratidão, nós já estaremos fazendo o bem para o universo, não é? E é assim que a gente começa. Convido a Elza, a Cris, para a gente ir despedindo. Elza e Cris. Eu queria lembrar uma frase do nosso Chico, que ele disse: ser bom é fácil, o difícil é ser justo, porque o justo não julga, o justo não espera nada em troca, não é? O bom samaritano não esperou que o agradecimento, não foi atrás do agradecimento, isso não aparece na parábola. O sinal de que a gente tem que também ser orientado a não esperar, faz o bem, como diz o jargão popular, sem olhar a quem. Faz o bem, não espere nada em troca. O céu te gratificará de acordo com o que levarem na bagagem após a desencarnação. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ter tido a Heloísa Pires conosco, foi muito gratificante, porque nós estivemos em alguns eventos, 2 anos atrás, e depois não nos vimos mais, e essa oportunidade que esse grupo nos dá de rever pessoas e estar juntos na mesma sala é muito gratificante, só nos une cada vez mais, e eu peço a Jesus que nos abençoe como o bom samaritano que Ele é, que nos ajude a sermos o bom samaritano da família, olhando para nós mesmos, tendo um pouco mais de rigidez para conosco e menos rigidez para com os nossos irmãos e irmãs, mas educando com amor, olhando olho no olho, tendo empatia, vendo as necessidades da família, das crianças, tendo esse tempo para os pequenos, para os jovens, para que amanhã depois eles também levem como referência aquilo que aprenderam na infância e na juventude. Que Jesus nos abençoe, meus amigos e amigas, que Jesus esteja em cada coração, em cada lar, abençoando a todos, irradiando luz, refrigério para as dores e os infortúnios ocultos. E que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco até a próxima semana. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada. Eu também agradeço, foi um prazer, uma alegria, gostei muito da presença de espírito da Heloísa. Obrigada, amigos, uma ótima semana para todos, Deus abençoe. E eu deixo também uma frase que acho que combina bastante com essa parábola, né? Eu não me recordo o autor, mas a frase é: aquilo que é simples de se fazer é simples também de não se fazer. E acho que o convite de Jesus é para que a gente não pense tanto e a gente faça mais, que a gente não inculque com as coisas se a gente deve ou não deve, mas que a gente estenda mais as mãos quando possível. Obrigada. Eu vou usar um pouco da fala da Cris, da Elza e daquele filme que nós encontramos, quando o Herculano Pires fala que os livros dele servem para que nós não tenhamos medo do futuro e que nós possamos fazer o melhor no presente, no nosso dia a dia. E da frase das meninas é viver a vida com naturalidade, viver o natural, o presente, o momento, com muita tranquilidade, com muita harmonia. Isso nos fará bem ao nosso corpo físico, ao nosso corpo orgânico
ao nosso corpo mental, que a gente possa viver com naturalidade. Viver o dia de hoje, observar a natureza, ter gratidão por tudo que acontece na natureza e agradecer pelo dom da vida e pelo ar. O ar é muito simples e alimenta os nossos pulmões. Nós respiramos isso a todo instante e nós nos esquecemos, e ele é muito natural e muito simples. Muito obrigado pela oportunidade, por esse convívio. Agradeço também. Eu vou pedir para o Manuel fazer a prece final, por gentileza. A ver si la conexión lo permite. Querido Mestre Jesús, un día más, con el corazón henchido de ilusiones y de propuestas, te damos las gracias. Te pedimos que nos ayudes a comportarnos como el buen samaritano, que seamos capaces de poner en práctica lo que escuchamos cada día y que nuestras manos estén dispuestas para la labor, que seamos capaces de mirar más nuestro comportamiento y nuestras responsabilidades y no juzgar a nuestros semejantes. Que podamos agradecer en la tarde de hoy todos los amigos espirituales que nos han acompañado, todos los compañeros de la sala y todos los que a través de la internet están con nos, ayudándonos para que nos también aprendamos y crezcamos. Que el amor del Padre esté con todos nosotros siempre y nos ayude en nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Muchas gracias. Muitas graças. Agradeço a todos por estarem conosco, a vocês que estão do outro lado, nos vendo, nos assistindo. E uma frase que eu coloquei para mim hoje foi assim: acredita-se que se tivermos bons samaritanos na sociedade e família, seremos mais fraternos com todos de outras sociedades. Sociedade de escola, sociedade de trabalho, enfim, na sociedade religiosa. Um convite a todos nós, os bons samaritanos do século XXI. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade. A todos os países que estão conosco. Muito obrigado, muita paz. Tchau, gente. O tchauzinho do Brasil.